Marinal Xavier? Valfredo de Marzano está aqui hoje, para quê mesmo? Além de botar regra em nós? Então, nós continuamos com o nosso projeto Novembro Negro, né? Apesar de já estar em dezembro, né? E já apesar de estar em dezembro, mas esse assunto, ele é para ser discutido o ano todo, né? É verdade. Por isso nós adentramos aí dezembro e vamos até mais um pouco, É uma né? pauta constante, que precisa estar o tempo todo. É uma pena que precisa estar o tempo todo. Sim. Né? Sim, a gente é gente, a gente existe igual todo mundo, a gente trabalha, a gente estuda, a gente faz, a Constituição diz que todas as pessoas são iguais. Uhum. Então, assim, não era necessário a gente ter que estar batendo nisso, batendo né? nessa tecla de dizer que a gente tem direitos igual a todas as outras pessoas, que a gente merece respeito igual a todas as outras pessoas. Não era mais necessário. Sim. Mas, infelizmente, volta e meia a gente tem uns casos, assim, isso acontece constantemente, e volta e meia tem uns casos que assombram a gente mais ainda, de você dizer que você está no século que a gente está vivendo e você ainda vê situações, assim, de extremo racismo, porque o racismo, ele acontece, assim, cotidianamente, assim, mas é de uma forma velada, que parece que não é, mas é. Agora, de vez em quando, acontecem essas cenas aí de extremismo, né? Não é nem de extremismo. É que é tão absurdo assim que você... tem uns que ganham muita repercussão. Aí a gente se assusta com aquilo ali e fala assim, se indigna, não sei o que lá. Mas, na verdade, ele acontece todo dia. Esses casos chamam mais atenção. Tipo o que aconteceu aqui na Universidade da Bahia, que a moça passou num concurso e não deram direito a ela de tomar posse porque ela entrou pelas cotas sociais. Ora, bolas, ela não fez prova, não. Ela simplesmente chegou lá, tinha uma cota para ela entrou pela janela. Não, ela estudou, ela passou. Sim. Naquele concurso. E ela teve que ir para a justiça. E isso dentro da Universidade Federal da Bahia. Pensou. Mas o que assim, a faculdade justificava? Porque ela estava dentro das cotas raciais, das cotas todo sociais, porque ela não tem as cotas, é. Então, porque ela entrou nas cotas, aí eles achavam que ela não estava apta para... Ela não tinha cor, era isso? Não, uma negra. Uma negra. Cabelo afro, toda, sabe, toda natural. O concurso não tinha vaga para cota? Tinha, tanto que ela concorreu. Exatamente. Aí é que está aí o que da situação, isso acontece, né? Dentro de uma universidade federal, que discute esses temas, que trata disso o tempo todo, dentro da academia. Sim. Isso acontece. Imagina no dia a dia, no mercado, na feira, no meio da rua. Exatamente. Se dentro da academia, então ela teve que ir para a justiça para conseguir tomar posse. É complicado demais. Mas voltando, Yolanda, nosso projeto ele tem o apoio financeiro da Prefeitura Municipal de Remanso, da PENAB, que é Plano Nacional de Blanc, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. E hoje nós estamos recebendo o nosso Valfredo de Maceno, que já foi funcionário da Caixa, ou melhor, do Baneb, né, que era o Banco da Bahia, já foi presidente da Rádio Usabile FM, empresário, uma pessoa negra. Continua empresário, só mudou de ramo, só mudou de ramo. Que ascendeu, né? Que veio das classes baixas e hoje uma pessoa reconhecida na nossa comunidade, né? Sim. E eu não sei se você quer fazer aquela perguntinha a ele, mas eu quero saber, Valfredo, como você se sente? Porque assim, eu pergunto porque eu me sinto muito feliz, né? Quando eu vejo pessoas como nós que viemos de classes baixas conseguirmos subir um topo e a gente poder ser reconhecido na nossa comunidade em especial, não só aqui. A gente sabe que você também é ciclista, que é conhecido aí pelo Brasil inteiro, né? Exatamente. E eu quero saber como você se sente, né? Chegando a esse lugar e tendo todas essas possibilidades. A gente sabe que não é fácil, mas que a gente tem que correr atrás daquilo que a gente acredita, né? Made in Bahia. Made in Bahia. Bom, primeiro de tudo, dizer que é um projeto muito bacana da rádio. Tá? A gente teve agora nas eleições que a rádio fez aquele projeto também de trazer os vereadores aqui, os candidatos, né, para serem entrevistados. Sim.
E ali, as pessoas que nos acompanham começaram a entender qual é o papel do vereador, o que é que ele pode e o que é que ele não pode. Então, assim, um papel muito importante da rádio de estar trazendo esses temas para que a comunidade possa entender a nossa vivência própria, né? Porque muita coisa a gente vê na televisão e aí não é muito nosso, mas quando a gente vê aqui no cotidiano, né? Sim, No dia a dia nosso, aí a gente passa a entender que também está aqui, que também faz parte da gente, porque está aqui no nosso meio, né? Quando vim das classes mais baixas e aí menos favorecidas. E estou aqui bem tranquilo. Assim, é sempre uma luta, mas assim, com trabalho, com respeito às pessoas, você vai conseguindo seu espaço. Aqui a rádio foi um espaço também que me dá, além de como empresário, mas me deu também muita visibilidade as pessoas me conhecerem. E quando a gente está falando em racismo, o racismo ele vem muito, como a Yolanda falou há pouco, sobre a classe social, ou sobre a condição financeira, ou sobre o conhecimento, né? Porque se você conhece a pessoa, que você já tem conhecimento, sabe como ela está, qual é a condição social dela, aí porque eu entendo que o racismo está ligado a isso, entendeu? Ao poder, né? Então você está dentro de uma classe, todo mundo com essa classe, você está sendo respeitado. Se você é um juiz, se todo mundo sabe que você é juiz, todo mundo respeita, né? Se é um advogado, se souber. É isso que se você for negro, né? Se você for um negro que conseguiu galgar esse cargo aí... Era isso que eu ia chegar, né? Se você conhece aqui dentro da sua comunidade, por isso que eu estou falando, né? Do conhecimento que traz com que você acabe eliminando isso. As pessoas te conhecem e elas te respeitam, entendeu? E acaba você não sofrendo tanto com essa situação. Mas quando você não é conhecido, como por exemplo um juiz que ele não é conhecido em determinados locais, ele é respeitado, ele não é respeitado, ele é visto como um negro e até por algumas pessoas. Eu não sei por que as pessoas já colocaram isso quando vê alguém da pele mais escura e que não conhece, está numa rua andando sozinho, encontra, ela já fica meio assustada. Já. Infelizmente isso acontece, entendeu? Com a gente, estou dizendo que não acontece, porque assim, a gente está vivendo num meio onde a gente é muito conhecido, entendeu? Eu mesmo sou uma pessoa que... Eu não conheço muita gente, mas muita gente me conhece, assim. Eu falo com todo mundo exatamente porque eu sei que muita gente me conhece que eu não conheço. Às vezes lá da minha empresa, da minha antiga empresa que foi Ramona Móveis, e às vezes aqui da rádio, né? Então eu sou, assim, muito conhecido e eu, graças a Deus, não tenho sofrido essas consequências, essa discriminação, ou até, de repente, pela vivência, como a gente está falando aqui, nos acordos. A gente até passa por essa situação sem perceber, né? Sem perceber. No dia a dia. Mas eu, graças a Deus, tenho digamos assim, passe livre. Tenho vivido bem, assim, por estar dentro da comunidade onde eu conheço muita gente me conhece e me respeita, graças a Deus, e eu respeito todos. Então, não tenho sofrido essas consequências, não, graças a Deus. Mas a gente tem visto em outros lugares, por exemplo, os meus filhos, por exemplo, a chegarem em ambientes, em lojas e coisas que, assim, o atendimento é muito... não toque aí, não toque ali, como se a pessoa não tivesse condição de comprar aquela mercadoria ou isso ou aquela outra coisa. Então, isso existe, parece que ele é enraizado nas pessoas, não é uma coisa que vai acabar tão cedo, né? Entendeu? É uma coisa que está impregnado na sociedade, né? E isso também vem muito da pessoa. Isso está muito dentro da pessoa, que é aquela pessoa que... Você vê que tem aquelas pessoas que nascem e de famílias abastadas, ou famílias ricas, digamos assim, e elas têm um outro entendimento. E tem outras pessoas que nem é de tanto família rica, mas quer ter um padrão de vida, que né? não é, e aí acaba passando por essas situações, né? De achar que é melhor do que os outros, de não respeitar, e até mesmo da própria cor da pele, que quando a gente vai ver na realidade não vai fazer diferença nenhuma, né? Ser branco ou ser preto. Então, quando alma não tem vamos para o mesmo lugar, né? Vivemos do mesmo jeito. Quase saímos do mesmo lugar. Né? E aí você, assim, aí eu queria saber, assim, mas assim, você tá falando, você falou assim muito de uma realidade assim mais próxima agora do tempo que a gente está vivendo, Valfredo. Mas assim,
Eu falo isso, falei isso aqui domingo passado para a Lidiane e falo novamente aqui. Eu vim entender um mínimo, um pouco dessas situações de racismo, de discriminação, de muito pouco tempo para cá. Quando, assim, a questão do reconhecimento. Aí você, em outros, antes de você ser o Valfredo de Maceno. Não o Valfredo de Maceno, o Valfredo é reconhecido e conhecido, né? Você se lembra, assim, de alguma coisa? Porque, assim, como eu não me lembro. Eu lembro, assim, de sofrer uma certa discriminação, mas eu nunca associei a cor da minha pele. Eu sempre associei a minha condição social. Que é também, que aí é uma forma de discriminação e tal. Mas eu sempre associei a minha condição social. E a gente já vai aceitando isso naturalmente, Exato. né? E aí a gente passa a ver isso, a gente naturaliza isso. Aí eu sempre digo que eu não sei. Se eu não me identifiquei, a pessoa achou, e eu achei que problema dela, não era comigo, era problema dela, ou se eu achava aquilo tão natural que eu não me achava no direito de reclamar. E a primeira vez que eu percebi uma situação de racismo comigo, tem uns 5, 6 anos. Nesse dia eu entendi que o que aquela pessoa estava fazendo comigo era racismo. E ainda assim eu não tive atitude. Eu ouvi o que ela tinha para dizer, entendi que era isso, mas também ficou. Isso me marcou muito, porque faz, sei lá, 5 ou 6 anos isso. Pois é, a gente tem, a gente vem digamos, de um passado de que, como eu falei aqui agora, que a rádio e também o tempo vem passando e as pessoas passaram a divulgar. Porque, como você disse, isso lá atrás não tinha muito isso de houve a lei lá A Lei Áurea. A Lei Áurea, que exatamente. E isso veio de lá para cá, mas os donos dos engenhos, os poderosos, né, os patrões, eles continuaram vivendo a mesma situação e também os empregados da mesma forma, entendeu? Então, hoje, como você está dizendo, de um tempo mais próximo para cá, é de que, que os negros começaram a entender de que eles teriam que ser respeitados da forma que todo mundo tem que ser, né? Porque não é porque você não é rico, você não está numa classe social média alta, que você não é um ser humano normal e que você não seja uma pessoa correta, direita, honesta, né? Sim. Então, isso vem há pouco tempo que as pessoas vêm tomando essa consciência e o sistema de comunicação popular como esse é que vem dando a oportunidade das pessoas falar para outras pessoas também que estão na mesma situação entender. Porque antes não tinha muito isso não, entendeu, Yolanda? Provavelmente isso ficava tão velado, normal e comum no meio das pessoas que, como você disse, a gente às vezes passava pela situação e não percebia. Não se reconhecia. Não percebia, até vezes pela condição social mesmo e também pela cor da pele. Mas já vivia isso, né? Da cor negra, esse tipo de coisa, condição social, e isso ficava naturalmente. Hoje é que através do conhecimento, através de algumas políticas de governo, né? Que vem trazendo conhecimento dessas pessoas, uma delas é a cota racial, que como você falou aí desse problema, né? Mas que ela existe, né? Para faculdades, para concursos, né? E você aprova essa lei das cotas? Como você vê, assim, eu vi até você fazendo essa pergunta para uma pessoa, né? O que é que você acha? Bom, eu acho que é o seguinte, existe um déficit muito grande com a classe negra, né? Sim. Um déficit que é impagável. Para muitos não vai conseguir receber esse retorno. Sim. Mas é como aconteceu lá no passado. O Zumbi teve que se rebelar, né? Fazer lá a sua... Como é? O Zumbi dos Palmares, ele teve que fazer o seu quilombo, teve que ser rebelde, né? Refugiar para que isso pudesse, entendeu? Ter uma repercussão, para que essa repercussão, porque alguém uma luta para se chegar, que alguém tem que se pagar, para né? Depois vir aí a lei para poder dar esse direito de todos ser iguais. Então, eu entendo que é um déficit que tem e que o governo tem que pagar, até porque a maioria negra são a maioria das pessoas que não estão nas classes mais altas da
da sociedade, entendeu? Sim. Por conta desse déficit. desse débito que o que Estado vem tem com há anos, a população. Exatamente. Então, não tem direito, não tem condição de participar de um colégio particular, de um cursinho particular. Então, eles acabam... não estou aqui querendo dizer que a escola pública é ruim, mas estou aqui dizendo que a particular ela tem um diferencial, né? Então, os alunos que estão na escola particular, eles têm um diferencial. Então, por tudo isso, acho justo sim que tenha, porque até certo ponto a gente vê... só para vocês terem um dado aqui, eu sou ciclista e o maior ciclismo do mundo está na Europa, onde são os países lá que a maioria é branca, né? Uhum. Entendam vocês que esse ano foi a primeira vez que um negro, você vê um pelotão lá com quase 200 ciclistas e você olha todos de homens brancos. E foi pela primeira vez que um ciclista negro da Eritreia conseguiu vencer uma etapa da Volta da França, que é a maior competição de ciclismo do mundo. O ano passado. Isso já vem aí de mais de 100 anos. A primeira vez que um negro veio vencer é um cara da Eritreia. Me desculpa aqui um momento que eu não estou lembrando o nome dele. Mas para você ver assim como a população negra ela tem sofrido muito nisso, porque o ciclismo acaba sendo um esporte muito elitizado, né? E aí muitos negros não tinham condição de comprar uma bicicleta com essa condição de estar participando. Então, assim, esse déficit ele tem que ser pago dessa forma. Os governos entenderem que, no caso do Brasil, por exemplo, a nossa Bahia, a maioria da população é negra. E é uma população... A maior população negra fora da África. Então, na Bahia. Então, e aí a gente tem... Aí você tem a pessoa que não está frequentando as melhores escolas e você tem que enfrentar os alunos que estão nas melhores escolas. Então, não há é a mesma coisa que eu estou dizendo. É alguém ir para uma disputa montado numa bicicleta de comprar o pão na padaria com a outra bicicleta de competição. Sim, é mais ou menos isso aqui, um comparativo, né? E você disputar. Por isso que eu acho que a cota, ela é um direito que deviam a gente e que estão pagando aos poucos. Hein? Não é esse não. A gente viu recentemente a história da bola de ouro. Com o Vini Júnior. Da bola de ouro. Tudo que o Vini Júnior vem sofrendo nos últimos tempos. Porque assim, na Espanha não é como no Brasil. Que aqui no Brasil o racismo é crime. Lá por a população ser branca, né? Alguns negros que tem lá provavelmente são não importados. Se reconhece, acham, não, e talvez acham que pertence àquela classe social, àquela classe. Eles mas o Vini Júnior, a questão do Vini Júnior também é o seguinte, é porque tem jogador que eles são, digamos assim, que eles conseguem. O meu netinho de 5 anos é fã do Cristiano Ronaldo. Eu nunca fui fã do Cristiano Ronaldo, mas ele é fã do Cristiano Ronaldo, ele sabe tudo do Cristiano Ronaldo e tal. Entendeu? Então, existe jogador, ele deveria ser fã do Vinícius Júnior. Entendeu? Então, tem jogadores que eles conseguem atrair. E tem outros que não conseguem, como é o caso do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior ele é um jogador que ele acabou trazendo algumas polêmicas. Não na questão que ele luta, que é uma questão do direito dele, de qualquer um de lutar. Mas ele está, além dele ter essa luta, ele tem um outro perfil dele como, digamos, jogador e como homem que traz uma antipatia às pessoas. E aí ele tem sofrido isso. Mas não se iluda não, que isso aí também está relacionado à representação física dele. Porque assim, é como a gente falou, que está o que a gente falou aqui, às vezes um branco faz... E tá tudo certo. Tá tudo certo, às vezes o preto faz e pega mais, exatamente. Entendeu? Por isso que o preto tem que ser melhor, né? Tem que lutar dobrado. Lutar dobrado. Ele tem que lutar mais, porque assim, ele é aquela coisa, se estão todos iguais, só que pra ele, pro preto, tudo é mais difícil. Sim. E se for mulher, então, aí triplique. Enquanto for homem, ainda tá mais ou menos ali equilibrado. Ele luta um pouco mais, como é o caso do Vini Júnior,
E é como você disse, se o branco fizer, tá tudo certo, ninguém acha estranho, ninguém vê nada de anormal. Agora vá lá o preto e faça o negócio, que aí já virou uma confusão. Exatamente. Entendeu? Inclusive a gente vê muito na televisão nos últimos tempos, né, Yolanda? Aquelas senhoras desrespeitando os negros no meio da rua e não acontece nada, né? Não. Pronto, vocês chegaram aqui um ponto. Se a gente for ver as novelas, hoje que já mudou um pouquinho, mas as novelas, quem eram as pessoas Os protagonistas. que estavam lá na cozinha, que estavam lavando os pratos, quem era? Sempre as mulheres negras, claro. Sim. Sempre os negros é motorista, o negro só servia para ser motorista, jardineiro. Entendeu? E as mulheres para ser da cozinheira, arrumadeira e etc. Então já você vê que já colocava nessa situação, né? Estamos numa mudança aí de mentalidade, ou pelo Sim, menos uma sim. tentativa, né, de mudanças, e aí tudo isso se dá assim, a partir do conhecimento, de você entender que como você, Lidiane falou aqui domingo passado, tudo isso que o governo tem feito, que os governos têm feito, uma reparação. com exceção de um certo período aí de 4 anos, é uma reparação para essa comunidade, né? Sim, Que sim. é maioria em número e é minoria em direitos. Em direitos, Quando a gente fala o que foi o apartheid? Uma luta para que as pessoas negras tivessem direitos iguais. Sim. Nelson Mandela passou quantos anos preso? Exatamente. Né? 30 anos preso, se eu não me engano, ele passou. E que não é reconhecido por muita gente também, né? Tem gente que não sabe qual foi a luta dele. Exatamente. E ele saiu da cadeia para ser presidente da África do Sul. Sim, né? exatamente. E assim, muita gente não conhece. E assim, quando você fala dessas pessoas, vem aquela questão do ditador, do isso, daquilo, né? Fica muito assim, ligado a isso. Não conhece a história da pessoa, né? E associa simplesmente a cor da pessoa. Sim. Então, Exatamente. Nelson Mandela, quando o apartheid, foi nada mais, nada menos que uma luta para ter direitos. Sim. Uma sociedade onde a maioria é negra e os negros não tinham vez. A Angela Davis dos Estados Unidos, ela tinha uma lei nos Estados Unidos que quando um branco entrasse no transporte público, o preto que estivesse sentado tinha que se levantar para dar lugar ao branco. Sim, e a gente percebe também muito, Yolanda, porque a África, ela é formada por pessoas negras, pessoas brancas também, né? E existe uma separação entre elas, né? Quer dizer, é muito forte complicado isso. E aí você... as minorias, e a gente precisa entender que a gente não é minoria em números, a gente é minoria em direitos. Direitos, exatamente. E é como o Valfredo está falando, esse daí é muito pouco que já foi feito até agora. Exato. Foram 300 anos de escravidão. E vamos viver ainda aí mais não sei quantos mil anos para poder se chegar. Não vai ser tão fácil, né? Só que o Anderson pesquisou para mim ali, o ciclista é o Guirmay. Primeiro negro a vencer uma etapa, não é uma etapa só, não é um campeonato, uma etapa da Volta da França, Guirmay, o nome dele. Mas já foi bom, né? Que já passou a ser reconhecido por essa etapa, né? Uma coisa maravilhosa. Ali, tá na história, né? Esse ano ele venceu, parece que 2 ou 3 etapas, mas o primeiro atleta foi ele. Quando vocês estavam falando do presidente, como é o Mandela? Mandela foi o seguinte. Quando ele foi eleito presidente da África do Sul, aí ele foi formar o grupo de seguranças dele, né? O grupo de segurança dele. E assim, lá existia o apartheid, né? Que era uma guerra que existia entre os brancos e os negros. Então, quando os negros tomaram o poder, então eles queriam que Mandela continua, que aí sim eles tinham que se vingar, né? Fosse para revanche. Que fosse para revanche, tinha que se vingar. E como é que diz? A segurança do presidente era todos brancos. E aí eles queriam que mudasse, que fez. E aí o pessoal que era branco já começaram a pegar suas malas para ir embora, né, do governo. E o Mandela chamou todo mundo, sentou, chamou para a reunião e disse, não, os que quiserem ficar, vão ficar. Porque assim, ele foi o cara que veio para pacificar lá a África do Sul, né? Ele não foi entrar, né, nessa guerra de que o preto contra o branco. E ele trouxe isso lá para a África do Sul.
E ele, assim, quem viu alguma coisa sobre Mandela vê que era um cidadão diferenciado para o mundo, apesar de ter passado esses 30 anos preso. Um dia ele estava num restaurante e numa mesa do lado tinha um homem branco lá na mesa. E ele mandou a equipe deles chamar para vir almoçar com ele. E o cidadão sentou lá na mesa e almoçou tal, depois foram embora. E aí um dos segurança percebeu, porque assim, o pessoal da segurança, eles estão no ambiente, ligado em tudo. Né? Percebeu que o homem se tremia, entendeu? E aí depois que eles saíram de lá, ele perguntou ao presidente, ao Mandela, disse: presidente, quem era aquele homem? Aí ele perguntou por quê? Ele disse: não, porque eu vi que ele não estava confortável na mesa com a gente. Ele tinha a hora que eu percebi que ele estava se tremendo. Ele disse: aquele ali era o meu torturador na cela. Tá, pensou? Então ele foi um cara que veio para pacificar, né? Ele foi um negro que chegou a ser presidente. E uma outra coisa do Mandela, que também é um exemplo, porque assim, e isso... quando você vem, porque a política em si, a gente acaba entrando aqui na política, que a política a política é pública, né? E assim, você não é uma profissão para ninguém. É um momento para você estar lá, né? Para você passar, para você. Sim. E aí ele não quis reeleição na África, né? Vocês sabem disso? E perguntaram ele por quê, que ele disse não, que quando o político quer reeleição é porque ele quer o poder, ele quer que se perpetuar, ele quer objetivos para si, né? Si próprio. E ele disse: não, eu vim aqui, já fiz o meu papel, entendeu? Abriu portas. Abrir porta para outros, né? Abriu portas. E a gente vê que isso mudou no Brasil, que também não podia ter reeleição, mas no caso dele, lá tinha a reeleição e ele tinha condição de ganhar e não quis, porque ele entendeu que a parte dele já estava feita e que a política tem que ter um espaço para todos, né? Isso serve de referência, porque assim, é o que eu sempre ouço esse pessoal falar: porque quando eu era criança eu não tinha referência na televisão, né? Assim, não tinha referência de uma mulher negra na televisão apresentando um programa, não tinha referência. E por muito tempo a gente conviveu exclusivamente com Glória Maria e Leite Silva, por exemplo, na Rede Globo. Estamos falando aqui de Rede Globo, que é a projeção nacional, que é o canal que mais atinge pessoas no Brasil. E aí tínhamos Leite Silva e Glória Maria. Sim. E tem aquela outra do Paraná também, esqueci o nome dela agora. 3. Que está agora no Fantástico. Não, essa daí é jovem demais. Jovem, Essa da velha guarda. É uma já da velha guarda também. Eu não me lembro o nome dela aqui agora. Que era Zileide Silva, Glória Maria, e assim, e eu lembro assim de ouvir assim das pessoas falarem de Glória Maria. Ninguém olhava a competência dela. Olhavam simplesmente a cor dela. E ela teve que ter muita competência para estar ali, né? Muita competência. É isso que eu falei do caso do Vinícius Júnior, que ele tem que ser bom, não só, por exemplo, no caso do Vinícius Júnior, ele não foi questão futebol. Ele não não teve a bola de ouro porque no pessoal dele ele não passou para os jornalistas que elegem o jogador. Entendeu? Então, é aquilo que você... Mas tá muito mais ligado à questão do estereótipo dele. Exatamente, entendeu? tá, porque assim, é como a Marinava disse, se você tá lá a Maju, por exemplo, tem recebido muitas, como é que diz? Muitas críticas, né? Tem sido... Discriminada. Muito dessas coisas que as pessoas lá nas redes sociais... por exemplo, se um branco errar, todo mundo vai criticar. Mas não é que esteja de boa. Vamos fazer uma crítica. Não, só que. Pra muita gente tá de boa. Não, mas fazem a crítica. Só que a crítica não vai relacionar a pessoa. Entendeu? Sim. E quando um preto erra, ele já vai relacionar a pessoa e a cor. Né? Já vai relacionar isso. Então já vai vindo essa discriminação da cor da pele da pessoa. Porque é como se a pele fosse um sinônimo de inteligência e que não tem nada a ver a cor da pele da pessoa com o QI de ninguém, né? Exatamente. Então é relacionado. Então o preto, esses que estão lá, como você falou, essas mulheres que estão lá, a do realmente ela tinha que... Ela também já é das antigas. Né? Que ela também tinha que ser, teriam que ser
muito boa nisso aí, além de tudo, porque qualquer deslizezinho da pessoa era taxada por isso, né? É que as pessoas não entendem que determinadas críticas, isso só faz o quê? Fazer com que a pessoa tenha um sentimento negativo, né? Porque, por exemplo, eu já vi várias reportagens onde crianças negras, né, tem ela assim como referência, que querem ser como a Maju quando estão estudando para isso, mas é né? disso que ela, Maju, reclamava, assim, que essa geração mais jovem da televisão fala que elas cresceram sem muitas referências. Porque, assim, por exemplo, Glória Maria era a tampa lá, mas ela não estava numa bancada, se bem que ela esteve no Fantástico uma época apresentando, assim. Mas era só a Glória Maria. A Zileide Silva, hoje ela apresenta o jornal Hoje, às vezes, e a Doroteia, do Cineia Novaes, ela aparece em algumas reportagens, se eu não me engano, ela é do Paraná. E assim, elas falam disso, que elas não tiveram referências, elas não viam essas mulheres na bancada, elas só se viam nas novelas na cozinha. Na cozinha, com a vassoura na mão, com o rodo na mão. Nunca no lugar de destaque, entendeu? Não que as outras profissões não sejam importantes, mas assim, o lugar de destaque nunca era dado para os negros. Sim, né? sim. Eu lembro de uma novela que teve, que a Zezé Mota era de uma família abastada. Ela e toda a família dela, eles eram uma família abastada dentro de uma novela. Acho que era uma novela de Manuel Carlos. Não lembro que novela era. Mas assim, isso já tem muitos anos. E mesmo eles sendo os ricos da novela, eles sendo os estudados, mas era aquela coisa assim que ficava à margem. Não era o núcleo principal da novela. Eles eram abastados, mas eles não eram o núcleo principal da novela. E aí, na época que apareceu a primeira Helena negra de Manuel Carlos, que foi Thaís Araújo, até ali eu não entendia a importância disso. E quando apareceu ela, e simplesmente tiraram o brilho dela, da Helena, que sempre foi a estrela de Manuel Carlos, era as Helenas dele, ela sempre era a mocinha da novela, a heroína da novela. Tiraram isso da Thaís Araújo. Ela ficou quase como um personagem secundário. Ela era a mocinha da novela, mas ela ficou meio que secundário, porque deram todo o destaque para Aline Moraes, que sofreu aquele acidente. Acabou que a Thaís Araújo ficou lá ofuscada, porque deram mais destaque pra o outro personagem. Anderson, eu não falei que o negócio aqui ia ficar sério? Eu disse. Eu sei que a hora já acabou, 11h33. E aí a conversa? Ai. Eu sei que a gente precisa evoluir muito ainda enquanto ser humano, porque afinal de contas, a raça é humana. Somos todos da raça humana, todos pertencemos à raça humana. Sejamos brancos, sejamos negros, sejamos indígenas. Sim. Todo mundo pertence a essa raça aí, a humana. Sabe? Exatamente. Por dentro é todo mundo da mesma cor. Da mesma cor. É o quê? E o engraçado, né? É que ela lembra as novelas, os nomes, os personagens. É porque eu assumo todo domingo eu digo aqui. Eu sou uma Ela pessoa é um computador ambulante. Não, eu sempre digo, eu sou uma pessoa que eu sou vidrada em televisão. A televisão fica lá zoando, eu posso até não ter tempo pra sentar lá, mas ela é minha companhia, eu uso ela como rádio. Então ela fica lá ligada, vez por outra eu passo lá, eu vejo uma coisa. Mas a questão não é essa não, porque você é uma pessoa muito culta. Exatamente, porque, por exemplo, eu tô assistindo uma novela, nem o nome da novela eu sei. Mais concentrada, culta. É curta das ideias. Ei, Valfredo. Ela disse que agora anda com a bateria descarregando. Anda com a bateria baixinha. Só umas duas. A bateria fica só duas tirinhas ali. Mas aonde que essa bateria A minha. A minha ultimamente. Aí você tem que botar aquele que dá carga. Como é aquele que fica rodando da carga? Não sei. A corda. Essa é antiga, da corda ainda, viu? Eu acho que ele me chamou de velha também, foi? Ainda tem que dar corda. Você tá descarregando a bateria, tô arrumando. Não, é da corda. Da corda ainda, não. Isso quer dizer que é do tempo dela, que ela lembra do tempo dela. Pergunta aí, Silvana,
Anderson sabe. Não sabe. Sabe, né? Aí, tá vendo? O Anderson também não é tão novinho assim, não. Eu tava... A gente descobre que as pessoas não são novinhas nessas horas. Sim. Eu estava vendo aqui recentemente que, por exemplo, o mundo caminha para uma evolução muito grande que a gente não sabe daqui a 10 anos como é que vai ser, né? Então. E a população mundial vai acabar, em certo momento, sendo sustentada pelos governos. Vocês já pensaram nisso? É um negócio complicado. Eu Eu penso sobre isso, Valfredo. Quando eu vejo algumas coisas assim. E como conseguirá, né, ela? Como conseguirá? Vai falir. Vai falir. Agora, assim, isso é assunto. É um outro assunto. É um assunto que vocês podem trazer aqui uma hora, mas eu vou dar só um exemplo. Por exemplo, o Anderson pode ir para casa daqui a pouco e comandar a rádio todinha da casa dele. E já faz isso, né? Não. Eles fazem isso. Exato. Aqui um outro exemplo bem prático. E esse chama aí para um outro programa, pode me chamar ou qualquer outra pessoa que tenha mais conhecimento do que eu. Nós temos a agência do Banco do Brasil aqui que funcionou com 78 funcionários. Sim. Funcionários. Hoje ela funciona lá com 8 ou 10 funcionários, né? Sim. Olha a quantidade de pessoas que é, Anderson. Computador da rádio. Aí, na mão dele ali. Na mão dele. Está mostrando ali no celular que o computador está na mão dele. Exato. Então, lá funcionou com 70 pessoas e hoje funciona com 8 ou 10 pessoas, não sei o quadro de funcionários. Sim. Isso mostra de que a tecnologia e a evolução, ela vem tomando o espaço, vem tomando o e eu emprego sempre das me pessoas. pergunto isso, Valfredo, onde é que a gente vai parar? Quando a gente pensa assim, nessa coisa da chamada de vídeo, que é uma coisa assim inimaginável pra gente há um tempo, de tudo que a gente faz hoje. Por exemplo, eu tava falando, esse Pix é uma miséria. Porque se você tiver... porque você anda com o celular. O celular você não se desgruda dele. Do celular você não se desgruda. É impossível hoje em dia. Se você esquecer o celular, você volta lá do Novo Marco, você vai a viagem, você volta lá do Novo Marco para buscar o celular. Porque você não pode ficar sem ele. É impossível você viver sem um celular na mão hoje. E aí eu fico sempre me perguntando, em termos de tecnologia, aonde a gente ainda vai chegar. E aí quando eu cheguei em casa reclamando, eu digo, esse Pix é uma miséria. Porque... eu não tinha dinheiro físico. Se eu andasse sem o celular, como eu não tinha dinheiro físico em mãos, eu ia pra casa, eu não ia comprar aquilo. Poderia até ficar pensando ali durante o dia, mas não ia ter coragem de voltar nessa lua que tá fazendo aqui no Remanso, eu não ia ter coragem de voltar nessa lua quente pra poder ir lá comprar de novo. Eu não teria comprado, talvez, porque a gente já compra por impulso. Nós brasileiros já compramos por impulso. Quer dizer que o celular é uma indução. E ainda tem esse negócio, esse tal desse dinheiro virtual que a gente vive com ele agora, assim, pra todo lado. Então, sabe, é um negócio assim, complicado. Eu falo sempre, eu digo, gente, onde é que a gente vai parar? Eu digo, isso aqui foi... sabe? Bom, mas é um tema para um próximo programa. Assunto, eu acho que vocês já estão acabando o programa, né? Já. Ou, Sim, ou vai mas nós queremos que você faça aí suas considerações finais, né, Yolanda? Como você costuma fazer lá no seu programa. Na realidade, agradecer vocês aí pelo convite para a gente vir aqui, né? No nosso domingo, e realmente o programa de vocês é um programa muito alegre, hoje ficou sério. Muito sério, né, Yolanda? Não foi pelo tema não, é porque você ficou sério, a gente ficou sem jeito de sorrir, né, Yolanda? Ele ficou inibindo a gente. Tem nada a ver, é o que realmente trata-se de um tema sério. Mas quando eu vou falar desse tema aí da tecnologia, né, do que está acontecendo hoje e do que pode acontecer daqui a mais 10 anos para frente, você vai ver que vai ter muita risada, porque são coisas mais leves, né? E quando a gente fala dessa questão da discriminação, da raça, daquilo que é preconceito, do que viveu o negro, né? E dos benefícios que ainda tem e que as pessoas não concordam, não aceitam, né? Sim. Mesmo assim, a gente vê que muitas pessoas não concordam que tem a cota racial. Não entendem, elas acham que todos têm que ter o mesmo direito e não sabem o déficit que teve com a raça negra, né? Mas não sabe o quanto de direito nos foi negado. Negado, entendeu? Nos foi tirado, não sabe o sofrimento de muitas pessoas, né? O que passaram. Teve uma moça até branca aqui, que ela, no meu conceito de branco, ela disse que uma pessoa disse para ela, olha, você é negrinha, mas é educada, entendeu? Então, aquela negrinha até que é bonita, aquela neguinha até que é bonita. Você é negrinha, mas é educada, porque entendeu? Ser negro então, é ser feio, é sinônimo de feio. Exatamente, uma discriminação. Mas, assim, o que a gente tem que trazer para o momento é que a gente também, como negro, a gente tem que buscar também a ser melhor, buscar o seu espaço, a buscar
a trabalhar, a buscar a qualificação melhor nos estudos, né? Uma formação, para que vá se equiparando isso a cada dia, né? E aproveitar também essas cotas que o governo está dando, que é um benefício que a gente tem que... sem nenhuma... E outra coisa, além de tudo isso, olha, as pessoas que ainda acabam pegando essas cotas são discriminadas lá dentro das faculdades, né? São olhados com olhos diferentes e não tem não tem o medo de quem receber de pegar isso com um direito seu, não, que isso é um direito seu, você não está roubando de ninguém, é um direito que é um direito que ele assiste por lei, entendeu? E você não está roubando nada de ninguém. É um direito eu acho engraçado seu. É porque as pessoas acham que as cotas, você entra pela janela. Não, minha gente, é porque uma parte daquelas vagas é destinada para aquelas pessoas. Como pessoa com deficiência, né? Exato, uma parte é exclusivo para aquelas pessoas, para que elas tenham acesso também, mas elas fazem uma prova igual a de todo mundo. O Enem não tem prova para cota racial, diferente da prova geral, não. Você faz a mesma prova e você precisa conseguir uma pontuação mínima. Entre os melhores, você tem que ser melhor entre os bons. Então, assim, você não entrou pela janela, não. Sim. Entendam isso, vão entender o que são as cotas, porque também não são só cotas raciais, são cotas sociais também. Então, vão entender o que é isso para parar de tecer esses comentários totalmente sem noção que fazem por aí a respeito desse assunto. É uma forma de se ter uma sociedade mais justa, né? Mais igualitária, né? Com direito para todos. Pelo menos com justiça social, porque também não existe... Minhas amigas, muito grata pelo convite, entendeu? E o programa de vocês é muito divertido, realmente. Eu, quando tenho um tempinho, assisto, que é dia de domingo, agora eu trabalho, né? Ele se aposentou para trabalhar mais. Pior que foi, né? Ou melhor que foi, senhor. Pior que foi, né? O melhor que foi. Que você ainda está em condição de estar trabalhando de domingo a domingo. Sou um jovem aqui de 35 anos. Não, e você precisa ver, né? E é porque ele é daqueles, né? Que ele, na verdade, inventou esse trabalho aí pra ele estar lá no meio. Pra se divertir. O bom da vida é isso, né? Eu ia dizendo o pior de novo, mas o melhor que é, né? Porque assim, como diz aquele Antônio Fagundes, ele diz que ele se diverte e o povo ainda paga pra ele, né? Então. O trabalho dele. Então... Era o que eu ia falar sobre isso, que uma das coisas interessantes na vida do ser humano é quando você faz aquilo com prazer, faz o que gosta. Isso. Como, por exemplo, o jogador de futebol. Ele tá ali no segundo tempo, 35 minutos do segundo tempo, para quem não entende futebol, um tempo do jogo só tem 45 minutos. Então tem 15 minutos para acabar, o treinador chama ele para sair, ele tá lá trabalhando, né? E ele sai remungando, brigando com o treinador. Exato. Não é não? Não é, Anderson? Sai brigando com o treinador. Com raiva, que ele queria ficar lá. E só para finalizar aqui, parabenizar os botafoguenses. O Botafogo ontem fez uma façanha muito bacana, uma né? Façanha. Foi uma façanha, né? Porque a história parece que traz as coisas assim da forma que ela quer, né? Parecia que o ano do Botafogo era o ano passado, mas não foi, né? Não foi. Esse ano. Parecia que o Botafogo também ia acabar a decisão ontem com 1 minuto de jogo, 1 minuto e pouco de jogo, né? E amarelar. Porque, provavelmente, se não acompanha futebol, ele ficou sem um jogador com 1 minuto de jogo, né? Assim, para o normal do futebol que é hoje, como é jogado com táticas e mais táticas, era para ter acabado o jogo ali, né? Até mesmo para quem está assistindo, fica sem graça quando você vê um time jogando com 10 e outro com 11, que fica... Mas ele conseguiu se superar, então... E o Atlético no segundo tempo ainda voltou com 4 atacantes, né? Não sei o quê. Sim, porque tem um a mais, pode usar. Tá? Lá atrás tá igual, vamos botar um na frente que é para poder ganhar o jogo. Né? Alana, como a gente costuma dizer, pegou uma galinha morta. Quem pegou? Pegou não. Não foi não. Pegou não, minha filha. Juraci, não concordo com isso aqui. Isso não é a opinião das duas, viu? Isso é intriga da oposição. Pegou não. Eu entendo um pouco de futebol, mas não pegou não. E a Juraci é nosso amigo, né? Os nossos colegas de bancada, como disse a Yolanda, então parabéns, viu, Juraci? Sim, mas todos os botafoguenses remancenses. Nós agradecemos você, né, por estar aqui em pleno domingo. A gente sabe que você tem muitos afazeres e muitas ocupações, mas não poderia deixar de estar, né? Não poderia deixar. Ia arrumar uma briguinha, mais ou menos. É verdade. Ia arrumar uma confusãozinha se você não tivesse vindo.
Ó, minha gente, nós vamos embora, viu? Vamos Vocês embora. fiquem bem, vocês pensem sobre tudo isso, como o Valfredo falou. O programa, durante a campanha eleitoral, serviu para que as pessoas abrissem um pouco a mente para a questão do papel, Inclusive dos os papéis próprios dos candidatos, políticos. né, Exatamente. Porque, assim, talvez alguns deles não tenham vindo com medo de responder, não saber responder aquelas perguntas. sim. Que era o que a gente discutia enquanto se discutia essa questão das entrevistas. Eu falei, se a pessoa não estiver preparada para dar uma entrevista, ela vai estar preparada para assumir o posto? Sim. Não tem condição. É se ela não verdade. consegue responder qual é o papel dele, qual é... Então, assim, me poupe. Mas o que é que ele vai fazer lá na Câmara? Né? Exatamente, Então- e uma forma justamente de você mostrar quem é você. E mostrar seu conhecimento acerca do assunto. O que você pretende fazer, não Pois só é. pelos seus eleitores, mas pela nossa cidade, né? Na E aí próxima foi a eleição, oportunidade. a Marina vai ser candidata Eu? e a Yolanda também, É um viu? coletivo. Já teve Nossa. esse ano, meu filho. Nossa. Você não ficou sabendo. Não votou, você tá vendo aí? Votou, É um não. voto que nós não Não chegou pra nós, conquistamos. esse daí. Não conquistamos. Deixa eu falar aqui pra... Porque deixa nós eu já éramos aproveitar. candidatas, viu? Nós já éramos um coletivo. Nós somos do TPM, você nós não temos sabe, um né? partido. Ah. E a gente concorreu. A gente só não concorreu ao cargo majoritário, porque ainda não temos quórum para isso. Mas a gente concorreu a uma vaga na eleição, sim. Como Pois é, vereador. que dia é o aniversário do programa? Setembro. Setembro. Já passou? Já. E eu vim ganhar um aniversário. Não, eu, Presente. eu já fez um peguei. ano, né? Eu peguei. Na marra. Eu peguei na marra um brinde do presente do ano. Do ano Desse- passado. Não, Ano foi desse passado. ano. Foi do ano passado. Foi do ano passado. Eita, até eu já tô perdida no e tempo. aquele, é cotidiano 10 ó, anos. e aquele presente Mês deve ter passado. sido de algum ouvinte que não Que veio não buscar. veio buscar, exatamente. Deve ter sido, né? Pessoal, mas muito grato a todos aí e muito grato aqui às meninas pelo convite. Obrigada por sua Que Deus presença, abençoe todos no bom domingo. senhor Dimaceno. A Amém. gente agradece muito e a gente insiste com as pessoas que estudem mais. O conhecimento Sim, liberta. exatamente. As pessoas falam, o conhecimento liberta. Ele tira de algumas amarras de coisas que você dizia, poxa, eu não sabia que era assim. Entendeu? Então vamos estudar. A gente tem uma ferramenta sensacional, como a gente estava dizendo, na mão, que é esse aparelhinho celular aqui. Ele tem muita coisa para além de WhatsApp, de Instagram, de TikTok, que também nos ensinam algumas coisas. Mas para além das redes sociais, você tem muita informação aqui dentro. E Procurem as fontes principalmente- confiáveis, não as fontes estão dizendo. É verdade. Procurem fontes confiáveis, não apenas o estão dizendo, certo? E aí vocês vão se instruir, vão entender que o buraco é mais embaixo. E principalmente, Yolanda, a nossa escola, né? O que a gente percebe, assim, quando a gente tem um contato maior com essa questão escola, a gente percebe que os alunos estão vivendo muito naquela coisa Eu tenho uma amiga que ela tem uma opinião assim, que o que devia ser tirado das escolas, que deveria ser tirado das escolas os políticos. Assim, na questão dos cargos, sabe? De nomear. sim. Porque é meu coligado, votou em mim, eu pego uma pessoa totalmente despreparada e boto lá dentro porque a pessoa votou em mim. Então, ela acha assim, que os políticos deveriam... Não é o lugar... que eles não devem interferir nas escolas. Porque, assim, aqui a gente vê muito isso. O candidato, aí bota, tem 50 vagas para ele. Aí ele pega e bota uma pessoa totalmente despreparada para alfabetizar. Aí você cresce. Aí vem a questão da escola pública que o Valfredo se referia. Porque as pessoas que estão lá não estão preparadas para desenvolver aquele trabalho. E aí a maioria das vezes são esses cargos Não enfiados só na goela abaixo. Isso também, e também a questão desses alunos, que talvez seja essa questão de serem alunos de comunidades pobres, justamente que não tem aquela base. Mas né? aí é que tá. A Mas base... aí se a escola fosse um lugar interessante para Sim, eles, sim. se a escola, tivesse preparada
para recebê-los dentro das especificidades deles ali, não que você vai se prender à especificidade de cada aluno individualmente, isso é impossível. Exato. Mas assim, a escola é o lugar de se fazer tudo isso, de se fazer essa revolução, é a escola. Com certeza. Mas para isso você precisa ter pessoas preparadas lá para fazer isso. E desde pequenininho, desde né? pequeno. Então isso. você precisa estar com pessoas preparadas para desenvolver aquilo ali. Aí se você não tem, se você pega uma pessoa totalmente, está lá só porque o cargo político, o cara não tá nem aí, quer saber que o candidato dele botou ele ali, que não vai tirar, porque ele votou nele, ele vai votar de novo. De certa Aí forma... ele vai aprendendo na prática. Até ele aprender, se ele não for uma pessoa muito interessada, aqueles que passaram por ele já tiveram prejuízo ali. Sim, e se você tem um prejuízo nas séries iniciais, depois para consertar, minha filha, é um trabalho triplicado.